Oi, gente, bem-vindos a mais um Papo de Imigrante. E hoje eu tenho uma convidada super especial que é a Bruna. Ela mora na Irlanda atualmente. Ela tem uma história super interessante que ela vai compartilhar com a gente. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, pessoal. Primeiro, obrigada por ter aceito esse convite, né? Isso que eu comecei a fazer porque eu tô trabalhando atualmente com imigrantes. Então, saber da experiência de outras pessoas ajuda muito quem está passando, né, alguma dificuldade. Mas como, assim, você mora na Irlanda e aí daí você visita os outros países, é isso? Eu moro na Irlanda já tem 3 anos. Eu cheguei aqui como intercambista. Eu vim fazendo intercâmbio de inglês Ah, tá. e eu moro lá há 3 anos. E aqui é perto de todos os países da Europa. Eu já Ah, tá. conheci 20 dos Eu países da vi no seu Europa. Instagram, 27, eu falei, é muita coisa, meu Deus. 27 e agora em outubro eu já bato bandeira 30. Eu vou para o Marrocos, eu vou para Bruxelas e eu vou para Romênia. Vai dar mais 3 bandeiras e eu alcanço 30. Novembro, que eu vou tentar pegar mais 3 países. E aí eu tenho dezembro, Natal e Ano Novo, que eu vou tentar ir para mais 2 lugares e eu quero fechar a Europa. É muita coisa. E me fala como que é a sua rotina, assim, o que te permite fazer isso, né? Se você pega férias, como que você... Eu pego o meu dia de folga. Tipo, eu fui para Londres, Eu só que eu vi. postei os stories atrasados porque lá eu não consegui internet. Aí eu deixei todos os vídeos salvos e aí eu postei na quarta. Certo. Mas eu fui no domingo. Eu fui no sábado à noite e voltei no domingo. Eu fiquei um dia, tipo, 24 horas em Londres. E você consegue fazer tudo aquilo em 24 horas. Em 4 horas, eu vou para Bruxelas, não esse domingo, no próximo. Eu vou sair do trabalho às 6 horas, eu embarco às 9 horas da noite para Bruxelas, eu vou dormir geralmente. Quando eu não consigo sair do aeroporto, eu durmo no aeroporto, num banco lá, eu Sim, acordo e já vou. que Tipo assim, é legal. loucura. Eu saio do trabalho, eu viajo, eu passo o dia todo viajando, eu volto na noite, só durmo e volto a trabalhar. Mas é uma maneira que você encontrou de aproveitar o seu tempo e não ficar Eu aproveito. esperando ter Eu tempo. vivo sozinha aqui, eu não tenho nada para fazer ou com quem conversar ou nada. Então eu prefiro ir gastando meu tempo viajando, porque se caso eu voltar pro Brasil, eu falo, não, tudo bem, eu conheço Sim, a Europa inteira. Eu quero certo. ter aqui um mapa de raspadinha, que Sei. você vai raspando. É muito legal. E me fale também, por que que você decidiu a princípio sair do Brasil? O que mais te motivou? Eu trabalhava numa empresa coreana, a célula Hyundai, eu não sei se pode falar nome, mas eu trabalhava na célula Hyundai e eu tinha contato com muito coreano. Uhum. Só que eu sempre precisava de um intérprete. Eu precisava sempre de que alguém traduzisse o que eu falava. Eu trabalhava com segurança do trabalho. Ah, tá. Eu era a técnica de segurança do trabalho. Eu Certo. trabalhava no RH da empresa. A psicóloga da empresa, ela falava inglês, porque ela fez intercâmbio e tal. Uhum. O gerente da empresa falava inglês. Todo mundo do RH falava e eu não. Então, se eu precisasse me comunicar com o diretor da empresa, com o gerente, com alguém, eu precisava da menina que falava coreano, que falava inglês, precisava de um intérprete. E isso começou a me incomodar. E foi Certo. isso que realmente me fez. Peraí, o que eu tô fazendo? Aí você vai me falar, você tinha dinheiro para viajar, para fazer intercâmbio? Não tinha dinheiro, não. Eu não sei quais países as pessoas vão caminhando, mas tipo, Portugal, você não precisa de muito dinheiro para chegar. É Sim. diferente da Irlanda. A Irlanda, você precisa estar num patamar maior para você conseguir chegar. Porque só com o curso de intercâmbio eu paguei 10 mil reais. Uhum. Só de cara, 10 mil reais no curso de inglês. Você precisa ter a comprovação de 3 mil euros só para passar pela imigração. Isso daí já totalizava meio que 30 mil reais. Sim. Mais a passagem de avião, que era quase 4 mil. E mais a Então, olha, hospedagem também, né? isso. Aí, fora isso, você ainda tem acomodação e alimentação. Uhum. Inicialmente, você precisa ter quase 50 mil reais para chegar na Irlanda. Essa é o primeiro empecilho, dinheiro financeiro. O segundo é você tem que estar preparado para o que está vindo. Porque você vai chegar em um país estrangeiro. Eu pensei assim, eu, mulher, chegando em um país estrangeiro, eu não sei falar a língua do país, eu não tenho casa, eu não tenho emprego, eu não tenho documento, eu não tenho amigos, eu não conheço ninguém. E isso, eu acho que é a parte mais pesada. Lidar com É, esse emocional li- mesmo, né?
lidar com o emocional de como você vai, se você não sabe nada, eu não conseguia. Eu não conseguia me comunicar para abrir conta no banco. A mulher me perguntou e-mail address. Aí eu sabia que address era endereço, mas eu não sabia falar pra mulher. Uhum. Aí, tipo, é muita dificuldade nesses quesitos. Mas foi por isso que eu realmente resolvi sair do Brasil. Quando eu trabalhava nessa empresa, eu fiz uma viagem para o Chile. Consegui minhas férias e aí eu fiz uma viagem de 5 dias ao Chile. E aí eu achava que, nossa, eram meus 3 sonhos. Sair do Brasil, voar e conhecer a neve. Aí eu matei 3 sonhos no mesmo dia. Sim. Eu fui para a neve, conheci e saí do Brasil. Nessa viagem, eu achei que eu ia ter muita dificuldade, mas a língua espanhola é muito parecida com o português. Uhum. Então não tive tanta dificuldade assim. Querendo dar passos mais longos. Se desafiou muito, né? Escolhendo já um país que você não falava o idioma e sozinha, sem conhecer ninguém. Sozinha, assim. Mas eu sabia que com o inglês eu conseguiria abrir portas para o mundo todo. Uhum. Porque qualquer lugar que eu for, eu posso falar inglês que, eu consigo chegar na Alemanha, eu falo inglês, eles entendem. Eu consigo me comunicar. Eu chego em Portugal ou na Espanha, na Romênia, Qualquer país. em Dubai, eles vão falar inglês comigo. No Japão, tem alguém sempre que fala inglês. Então, essa foi, tipo, um dos quesitos, o porquê eu quis sair do Brasil. Eu Certo. quis sair porque eu queria aprender o inglês, tanto para... Eu era técnica de segurança. Se eu quisesse subir para um cargo de gerência, eu não podia porque eu não tinha o pré-requisito inglês. E quando você saiu do Brasil, você tinha ideia de quanto tempo você ia ficar? Ou era algo indefinido também? 8 meses. Ah, 8 meses. Eu comprei a passagem de vinda e volta para o Brasil em 8 meses. Eu comprei o curso, o intercâmbio de 8 meses. certo. Esses 10 mil reais aí era para fazer um curso de inglês de 8 meses. Eles me prometeram que eu aprenderia inglês em 8 meses, o que não é verdade. Eu sei. Mas é. Eu comprei a passagem para vir em agosto de 2019 e volta abril de 2020. Certo. Então foram 8 meses, realmente, eu comprei passagem de ida e volta. Esse seria meu intercâmbio. Eu deixei moto, eu deixei carro, eu deixei tudo no Brasil. Tudo tá no Brasil. Porque a minha ideia nunca foi morar para sempre. Sim. Foi só vir e voltar. E aí, como que foi esse processo de não vou voltar nesses 8 meses? Entrou a pandemia. É verdade, Em foi. fevereiro de 2020, a pandemia chegou. Só que tudo desmoronou aqui em 13 de março de 2020. Uhum. Minha passagem era para 4 de abril, no auge da pandemia. O meu avião não decolou. A pandemia foi o que fez eu ficar. E hoje, assim, que você olha que já fazem, né, 3 anos, aí você fica também, você gosta dessa sua decisão. Tinha um amigo meu aqui na época, porque eu fui a primeira a perder um emprego naquela época. Eu trabalhava em teatros como faxineira, que Certo. aqui a gente chega com outros Sim. empregos, né? Isso é a primeira coisa que pesa na sua cabeça. Poxa, eu trabalhava no RH de uma multinacional, agora eu sou o quê? Faxineira. Uhum. Mas Tinha casa, família no Brasil. Aqui eu não tenho nada, eu ando de ônibus debaixo da chuva. No Brasil era quentinho, gostoso, tudo muito bom. Aqui é úmido, frio e chuvoso todos os dias. Então começa a te abalar de várias maneiras. E quando a pandemia chegou, eu perdi o emprego, eles mandaram a gente para casa e falaram: vai levar uma semana e uma semana você volta. Em uma semana eu não voltei para o trabalho. E eu só tinha aluguel para pagar, eu só tinha dinheiro na minha conta para pagar um aluguel, o do próximo mês. Eu não tinha mais dinheiro para comida, eu não tinha dinheiro para nada. Eu falei para um amigo meu: vamos embora daqui. Eu não vou conseguir me manter aqui. Pensa, se eu pedir ajuda da minha mãe, a minha mãe não tem como me ajudar. Aqui a gente paga tudo 6 vezes mais caro. uhum. Então eu não conseguiria me manter aqui na época da pandemia. E foi justamente o que ele falou: não, a gente fez de tudo para chegar aqui. Se a gente regredir e voltar agora, a gente nunca vai ver o que realmente a gente quis. A gente não vai. E a gente vai gastar o último centavo de euro na tentativa de fazer dar certo aqui. Que interessante. Eu apertei a mão dele e falei assim: até o último centavo de euro. Quando o último centavo chegar, a gente vai financiar uma passagem, a gente vai entrar no avião de deportação e a gente volta para o Brasil. Aí, de repatriação, sabe? Que tava tendo o avião. Se acabar o dinheiro, a gente volta repatriado. A gente firmou um acordo e o último centavo de euro nunca chegou. Que Então, história interessante foi essa real, sua.
Se ele não tivesse falado comigo isso, eu teria regredido assim que a pandemia chegou. Então, eu acho que até podemos dizer a importância mesmo de ter esse, né, alguém ali. De ter alguém que realmente fale com você, porque é isso que eu falo, é dois pesos. Eu teria realmente partido e não tido metade do que eu vivi aqui se não fosse o emocional, porque realmente o seu emocional abala. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, eu não tenho ninguém. Como eu vou fazer? Eu vou morar na rua. Não, e foi isso que realmente pesou. Ele, não, a gente tá aqui, eu tô com você, e quando acabar o dinheiro, a gente vai financiar uma passagem, a gente vai embora. Fica tranquila. É muito, assim, acho que até assim é inspirador mesmo para quem, né, estiver assistindo, É. porque às vezes eu costumo até dizer, né, eu trabalho com muitos imigrantes e tem um período que, especialmente no início, que a pessoa pensa em voltar, porque é Com diferente a imagem que a gente cria. Não, não é verdade. Fala assim, ah, é muito fácil. Não, não é. Quando eu cheguei no meu primeiro mês, que eu falei assim, eu morei no hostel, eu cheguei aqui e eu fiquei 15 dias num hostel, dormindo com 32 pessoas dentro do quarto. Eu olhei e eu falei assim para mim, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tinha um quarto para mim, meu carro, minha moto, meu emprego. Eu larguei tudo para morar com 32 dentro de um quarto. Eu vim com a mala de 20 quilos, ela tá aqui do ladinho, ó. Eu tenho, eu tinha um guarda-roupa de roupas. Eu larguei tudo para trás para sair com 23 quilos da minha vida. Você tem que empacotar a sua vida dentro de 23 quilos. Sim. Eu acho que tudo pesa. Aí você chega, eu não tinha muito dinheiro, porque eu gastei dinheiro com a escola, eu gastei dinheiro com a passagem, não podia gastar dinheiro para tirar os documentos. Tava vivendo de leite com Tesco Pizza, não sei se você sabe aquela Tesco Pizza, que era 30 centavos, eu vivia daqui macarrão, porque era o que dava. Porque aqui tudo é 6 vezes mais caro. Uma pizzinha, uma pizza de €1 custava R$ 6. Eu falava, meu Deus, é R$ 6? Não. No começo todo mundo faz essa Todo mundo conversão. fica convertendo, Nossa, olha sim. essa roupa que linda. Mas peraí, custa €10? R$ 30? Não. É bem assim. E depois, assim, aí esse último centavo de euro nunca chegou. E aí você conseguiu um trabalho? Como foi a sua trajetória? O governo, ele depois de 20 dias da pandemia, eles fecharam o país. Então, eles começaram a dar ajuda pra gente financeira. Ah, Eles, tá. semanalmente o governo eles mandavam dinheiro para nossa conta, tipo, o auxílio do governamental, era o benefício Sei. da pandemia. Uhum. Eles começaram ajudando os europeus primeiro. E como nós, estudantes, sem documento europeu, tipo assim, a gente é estudante aqui. Como que a gente se manteria aqui se a gente não é europeu, governo, um mês depois? Vamos ajudar os estudantes internacionais também. Ai, E que aí entram interessante. os brasileiros na jogada. E aí o governo começou a subsidiar, tipo, ajudar os intercambistas também. Ai, que bom. Foi onde eu pude manter. E a gente tinha que ficar preso dentro de casa. Se a gente saísse do lado de fora de casa, a gente podia ser pego pela guarda e tomar multa. Uhum. Então, pensa no emocional parado, preso dentro de um quarto, que a gente divide com outras pessoas e você não poder sair. Você ia só até a cozinha, voltava pro quarto. Ia na cozinha, voltava pro quarto. Nossa, é exatamente você é muito testado. E quem veio na época da pandemia foi testado ao extremo. Sim, porque a gente adiciona aí um estressor que em outras épocas não existiam, né? Então a gente já sabe tudo o que o imigrante passa. Mas a pandemia não estava esperando, não estava lá na conta de Não, preparação. não estava na conta de preparação, não. Ninguém avisou a gente. Aí 3 meses depois, eu fiquei realmente confinado. E em 3 meses depois, eles começaram a abrir algumas coisas e alguns lugares. Foi onde eu consegui um emprego em um restaurante de moradores de rua. Porque os moradores de rua não podem ficar sem comida. Sim. E aí eu consegui um emprego de faxineira dentro desse restaurante. Eu fiquei 20 dias nesse hotel, nesse restaurante. Porém, eles reduziram o quadro de funcionário de novo, porque a pandemia fechou de novo. Porque eles estreitavam e depois eles, não, vamos reduzindo as regras. Estreitava de novo. Aí eu consegui. Aí começaram a fazer entregas. Restaurantes poderiam trabalhar e fazer entregas. Eu consegui um emprego em um restaurante brasileiro, fritando coxinha e fazendo pastel. E aí a gente montava os kits, entregava para os entregadores e eles faziam os deliveries. Entregava as comidas. E eu fiquei nesse restaurante por 8 meses. Foi quando a gente tinha que ficar realmente de máscara, tudo.
e ele só tinha licença para funcionamento porque ele ficava dentro de um supermercado asiático. Aí esse restaurante brasileiro podia trabalhar, então foi onde eu consegui me manter depois que o governo reduziu. Ele deu uma ajuda até um certo tempo e depois ele foi reduzindo, porque ele não poderia manter todo mundo por tanto tempo. E aí, nessa época, você também não tinha ideia mais de voltar para o Brasil, você queria mesmo ficar. Ainda estava em pandemia e aqui a gente vive de ciclos de 8 meses. O primeiro 8 meses de curso, aí eu tive que renovar o meu curso para ficar. Porém, com a pandemia, o governo irlandês liberou uma extensão automática de vistos. Todas as pessoas que estavam... Meu visto venceu em abril de 2020. Já estávamos em julho de 2020, quase 5 meses depois. E o meu visto estava vencido. Eles estenderam todos os vistos para que todo mundo que estivesse dentro do país estivesse legalmente vivendo com os vistos expirados. Só que a única condição, não sair do país. Você tinha que ficar confinado dentro da ilha. Se você não sai e você não entra, seu visto estaria estendido. Foi até eu conseguir a minha extensão até outubro. Eu consegui ficar até outubro de 2020, onde eu tive que renovar por mais 8 meses. Paguei o curso de inglês novamente. Voltei para a escola, porque tudo abriu temporariamente. Aí eu comecei o meu curso novamente em outubro e mais 8 meses de ciclo se iniciava, até fevereiro. Aí, em fevereiro, em janeiro desse ano, eu troquei de emprego, eu saí do brasileiro, porque não era tão vantajoso mais, porque eu só falava português. Sim. Eu trabalhava com brasileiros. Quem é cliente de restaurante brasileiro? Brasileiros. Não é mais interessante eu vim para um país, eu tô aqui pelo inglês e não estou aprendendo inglês. Foi aí que eu realmente falei, não quero, eu vou tentar trocar. E aí esse amigo meu, que falou até o último centavo de euro, voltou de novo e falou, ele estava trabalhando num açougue e ele me ofereceu de me ajudar a encontrar um emprego novo. Aí eu fui naquele aplicativo e comecei a procurar faxina, para fazer faxinas em casa. Um dia eu cheguei numa casa de indianos. Eu saí de lá chorando, porque era muito pesada a casa. Eu liguei chorando, eu não aguento mais, eu quero ir embora, porque seu emocional abala completamente. Você, a qualquer momento, como fala, um gatilho para você falar, eu quero ir embora. Parece uma aprovação, né? Assim, testar os seus limites. Qualquer coisa ruim, você fala, eu vou embora. Aí ele, não, eu vou te ajudar, vou encontrar um emprego. E aí ele me ajudou a encontrar esse emprego que eu tô até hoje. Já tem quase 1 ano e 9 meses. Eu tô trabalhando num açougue. E aí você fala inglês? O tempo inteiro. A gente tá em 2 ucranianas, eu e ele brasileiro e mais uma moça. Somos 3 brasileiros, 2 ucranianas e 3 Irishes, que são 3 irlandeses. É praticamente inglês o tempo inteiro. E como que surgiu, assim, para você depois de toda essa trajetória, né, que é muito interessante até, e é bom que as pessoas mesmo se inspirem, porque naquele momento que bate o desespero, né, é esse momento que a maioria das pessoas voltam. Até assim, o que você falaria mesmo para pessoas que estão talvez nesse ponto de tipo, vou voltar? Eu acho que tudo, o seu emocional, a primeira vez, quando você é provado, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o que eu tô fazendo aqui? O pra que eu tô vivendo isso? Eu vivo eu vivo numa casa com 12 pessoas que eu nunca vi na minha vida. Eu não conheço. Por que eu tô aqui? Eu quero ir embora, eu quero ir pra minha casa, eu quero voltar pra minha vida. Porque parece que isso aqui não é a sua vida. Você tá deslocado, você tá fora do seu lugar. Você fica fora do seu ambiente. Eu encontrei rotas de fuga. De tipo, quando eu falo eu quero ir embora, eu vou viajar. Eu volto pra realidade. Aí eu falo, eu voltei. Eu por um dia. As pessoas falam assim, mas você vai viajar por um dia? Eu falo, eu consigo recarregar, eu consigo entender o que eu tô fazendo aqui todas as vezes que eu saio daqui por aquele aeroporto. E eu ainda tenho aquele sentimento. Ninguém nunca me encontrou do outro lado, mas todas as vezes, já foram 27 países, eu chego naquela, sabe, na área que você desembarca, e você sai e tem aquele monte de gente esperando com cartazes. Eu fico lá assim, alguém. Eu cheguei na Ucrânia, eu falei assim, não vai ter ninguém. E eu continuei lá procurando se alguém estava me esperando. Nunca teve ninguém do outro lado do aeroporto. E eu acho que isso também é muito triste, porque você nunca tem ninguém te esperando aqui. Então, eu acho que o emocional é muito difícil de realmente de segurar. Mas você sempre
tem que achar uma rota de escape. Esse amigo meu, ele é fotógrafo. Então, quando ele sente muita vontade de voltar para casa, ele quer sair, ele vai e sai para fazer fotos. Ele encontrou um hobby que ele consegue se ocupar. Ah, tem um quadro dele aqui atrás, ó. Ah, tô vendo, sim. Ele faz fotos, ele faz quadros. Ele encontrou uma maneira de dar um escape. Porque eu acho que tudo passa. Tem uma moça que ela chegou já tem um mês e ela começou a trabalhar lá com a gente. E ela é da Ucrânia. Ela veio para cá sem querer estar aqui. Existe uma grande diferença entre nós e eles. Nós estamos aqui porque a gente se colocou a caminho a vir. A gente está sendo testado porque nós queremos. Você quer uma vida melhor. Elas não querem isso. Elas estão saindo do país delas porque elas são obrigadas. Ela estava contando a história dela e é muito triste porque ela falando que ela estava na cidade dela e foi bombardeada. Ela voltou para casa e ela não encontrou a mãe. Ela não sabe onde está a mãe. E eles pegaram a Cruz Vermelha lá, eles chegaram e eles tiraram todas as mulheres da cidade e colocaram dentro de vagões de trem, seguindo para a Polônia. Então mandaram esses trens para a Polônia e ela achou que ela fosse encontrar a mãe. Então ela perdeu o contato com a mãe quando ela chegou na Polônia. Da Polônia colocaram diversos aviões e colocaram ela. Esse avião tá indo para Irlanda, você vai para lá. Ela, eu não quero ir para Irlanda, eu quero ficar no meu país, eu quero. Eles, ou você entra ou você volta e morre. Então elas entraram dentro de um avião sem querer, sem a vontade de estar aqui, e estão aqui. Elas choram todos os dias dizendo: eu queria voltar para casa. Nossa condição, eu acredito que é muito diferente. Você está em Portugal, né? Sim. Você quis ir para Portugal. Sim. Eu quis vir para Irlanda, eu quis isso. Nosso emocional, às vezes, ele brinca com a gente. Mas você pensa assim: poxa, olha a situação delas. Elas não queriam e olha como elas estão. Eu queria isso. Sua informação é muito interessante porque faz diferença mesmo. Né? O trabalho, Faz. inclusive, com imigrantes que foram por vontade própria ou aqueles refugiados. Sim, é Estão completamente forçados. diferente. E aqui também é muito diferente do Brasil. Eu não conheço a Bahia, eu não conheço o Ceará, porque a gente não tem essa conexão Brasil, sabe? Mas entre os brasileiros, a gente tem diversas culturas diferentes. Sim. Se você tiver a coragem de migrar dentro do seu próprio país, você vai se deparar com uma grande dificuldade. Não é só imigrantes que foram para fora do país, mas se você migrar dentro do seu próprio país, já é muito, muito difícil. Imagina você sair do Ceará, que é uma cultura completamente diferente, você descer para São Paulo. Sim. Conseguir trabalho, tudo. Eu acho que já é muito difícil. Imagina para outro país, para outra língua, outra vida. É exatamente, o choque cultural ele vai existir independente de, às vezes, dentro do próprio país, e quando tem essa questão do idioma que prejudica muito, né? A gente sabe que traz a sensação, às vezes, de não pertencimento, porque você quer se expressar, você quer falar e você não consegue, e aí aquilo é muito frustrante. Você se sente insegura, você se sente com medo, porque assim, eu sou aventureira, eu sou viajante solo, então, mas de vez em quando você para e fala assim, é seguro eu ir? Porque você ainda se coloca numa posição. Eu não tenho isso de tipo, eu sou menina, eu não vou. Não, mas existem lugares que é melhor você não ir sozinha. Eu não iria sozinha ao Egito, à Turquia, sabe? Países que eu sei que tem uma cultura diferenciada, que eles não respeitariam mulheres. Então, eu acho que até aí você também precisa ter uma cabeça de eu gosto de viajar, mas até onde eu vou que é seguro. Sim. Ah, interessante essa parte. Acho que você pode mesmo até falar assim, quais dicas, né, você daria para quem viaja sozinho? Né? Se tem algo que você sempre faz, né, o que você procura, assim, o máximo fazer para se manter segura? Olha, eu fui para Bósnia e Herzegovina, em março. É um país que quantas pessoas ouvem falar da Bósnia? Eu juro, é um país que me encantou demais. E a Bósnia, ela é dividida no meio. Ela é metade muçulmana, metade eslava e a outra metade é cristã.
só que você consegue ver a metade muçulmana dela, a metade que foi colonizada pela Turquia, muito nítida. Por serem muçulmanos, sabe, eles não têm uma cultura com mulheres de ser... eu não sei dizer. Eu entendi. É como se eles não fossem muito receptivos às mulheres. Exatamente. Como eu vou para a Bósnia, que é um país que não é tão seguro para mulheres irem, como chegaria na Bósnia de uma maneira segura? Eu encontrei uma excursão que iria da Croácia para a Bósnia. Eu fui em um grupo de 6 pessoas. Era um cara dos Estados Unidos, eram 2 britânicos, tinham 2 rapazes do Paquistão e os 2 guias que eram um croata e uma bósnia. Então, e eu, brasileira, nós éramos em 6 nessa excursão, então eu me senti muito segura de estar indo em uma excursão. Porque eu estou indo para um país desconhecido, que é um pouco perigoso, e é isso que eu procuro. Quando eu vou... Londres. Londres é tranquilo, você pode dormir no aeroporto que ninguém vai te fazer mal. Mas um país como a Bósnia, que muita gente não conhece, Kosovo. Quantas pessoas conhecem Kosovo? Você não tem muita informação sobre Kosovo. Então é melhor você ir com mais informação do que você ir sem nenhuma. Eu vou para Marrocos o mês que vem. O que eu fiz? Comecei a pesquisar por agências que fazem esse pacote turístico para Marrocos. Eu encontrei uma moça, ela é de Portugal, mas que ela está morando no Marrocos, e ela, como é uma agência brasileira no Marrocos, só para mulheres, ela faz excursões para mulheres. Eu achei muito mais seguro. Eu já encontrei muita gente que faz esse tipo de viagem com essa agência. Então, assim, é mais seguro eu ir para o Marrocos com uma agência do que eu ir sozinha. A Turquia, quantas vezes você ouve falar de tráfico humano, de tráfico de mulheres? Não é um país seguro para eu ir sozinha. Então, eu sei até onde eu consigo chegar. Essa é uma informação muito relevante, porque às vezes, por mais que a gente saia do Brasil, né, só que são tipos de violência diferentes. Então, às vezes você pensa, sou uma turista, estou aqui, nada vai me acontecer. Mas não, é um canal que ela é uma brasileira na Turquia que ajuda brasileiras, que elas são, de fato, mantidas em cárcere privado. Exato. Por quê? Tem muitas pessoas que têm o sonho de sair do Brasil. E isso é uma coisa muito importante, porque como você sair? Não saia com promessas, porque tem muita gente que encontra par perfeito por aplicativo. Eu vim com agência de intercâmbio séria, eu fechei um intercâmbio, eu vim com essa agência, eles me buscaram no aeroporto, me levaram para acomodação, me levaram até a escola. Eu vim com uma agência de intercâmbios muito séria. Você foi para Portugal. Portugal é um país muito legal, dá para você ir. Como é falante de língua portuguesa, é mais fácil para você. Sim. Mas existem pessoas que encontram por aplicativo alguém, um par perfeito, e eles querem sair do Brasil para conhecer essa pessoa. Então, às vezes, eles encontram um paquistanês, e eles saem, as mulheres saem do Brasil e eles vão até o Paquistão para encontrar com essa pessoa. Só que a pessoa, às vezes, por falta de informação, não sabe que o Paquistão, ele tem regras na imigração que mulheres não entram sozinhas, só acompanhada do pai, o marido ou o irmão. Justamente por isso, por ser um país muçulmano, quantas mulheres chegam na Turquia achando que vão encontrar o homem perfeito e quando chegam lá, o cara é muito legal com elas, elas se casam e depois descobrem realmente o que a pessoa é. A cultura, o choque cultural das culturas, tipo, do país, do Brasil e do país que elas estão indo é diferente. Sim. O choque cultural entre Turquia e Brasil. E é muito isso, né? Às vezes vai para ter esse primeiro encontro lá. Não Exatamente. Que não dê certo, né? A gente sabe que funciona aplicativos, mas tem que manter a segurança em tudo que a gente faz. Aqui, muita gente que casou com pessoas que encontraram pelo aplicativo, foram lá, fizeram encontros e são pessoas legais. Mas você também pode encontrar pessoas desagradáveis. Sim. Imagina você sair do Brasil, não, eu quero sair desse país a qualquer custo. Porque tem muita gente que fala isso, eu quero só sair daqui. Mas não pensa que do outro lado existe uma vida também. Eu não tenho nada a perder. Eu tenho a perder, eu tenho a minha vida. Sim, a gente precisa pensar se realmente o sair do Brasil é seguro pra gente. Porque às vezes a gente vê muito blogueiro que posta vidas maravilhosas fora do país. Mas como essa pessoa chegou? O que essa pessoa fez? Esse é um alerta mesmo, acho que é até importante, né? Até nós, como imigrantes, você também, falar esse outro lado não tão
bonito. Porque quem O vê outro lado o Instagram, bonito. por exemplo, parece que é ótimo morar fora. Mas não vê as dificuldades que teria, né? Então, Exatamente. Eu sim. fui para Bulgária, só que eu fui na época que estourou a guerra. Foi em março. A guerra começou em fevereiro deste ano. Eu fui em março para Bulgária. Quando eu cheguei na Bulgária, na polícia de imigração eles me seguraram. Eles falaram: "Por que você está vindo do Brasil para a Bulgária?" Eles me seguraram. "Você está sozinha?" Eles me levaram para a salinha. Eu tive que mostrar qual é o hotel que eu ia ficar, todas essas coisas. Quando eu disse o hotel, eu fui rastreada. A partir dali, eu comecei a ser rastreada até onde eu estava, no hotel que eu fiquei, para onde eu estava indo. Eu fui rastreada, tanto que quando eu passei pelos trens, eu via polícias em todos os lugares, porque não estava em um lugar tão seguro naquele momento por causa de zona de guerra. Lá estava sendo refúgio por muitos imigrantes que estavam saindo da Ucrânia. Então, assim, realmente você precisa, eu vou viajar, eu vou sair do país, mas você precisa saber se aquele lugar está realmente seguro. Você precisa ter muita informação de para onde você está indo. Não é só ir nesse sonho, nessa ilusão, nessa expectativa. Eu sou auxiliar de açougue, Certo. auxiliar de açougueira. Eu atendo no balcão, meu inglês já avançou bastante, então já estou atendendo clientes no balcão. E eu estou cortando frangos o dia todo. Você fala assim, nossa, quem diria? Eu consigo bancar viagens, eu consigo bancar minha vida toda aqui. Casa, tudo que eu tenho, inclusive um monte de viagens, sendo açougueiro. E é aí que a pessoa, né, até eu comentei um tempo atrás sobre essa, né, a perder a identidade profissional, porque é isso, né, você recomeça, então tem que estar preparado para isso também. Então agora, né, quem sou eu, né? Porque a gente também tem essa tendência a nos definir pelo trabalho, o que não é uma verdade. Mas automaticamente a gente faz. Então, eu era essa pessoa, agora eu sou essa. Então tem que fazer essa reconstrução profissional mesmo. Eu acho que tem muitas pessoas que têm medo dos imigrantes. Tem medo de perder o emprego para um imigrante. Eles não gostam dos imigrantes. A gente não tem esse problema aqui na Irlanda. Porém, se você pensar que aquela pessoa, ela largou o emprego, ela largou a vida dela para trás, ela largou tudo para começar uma página em branco na vida dela. Ela realmente fechou-se um ciclo para começar outro. Você nunca sabe se você realmente vai ficar 8 meses ou se você vai ficar trancado dentro de um país, confinado dentro de uma ilha Sim. por 3 anos. Hoje eu estou livre e eu não quero mais ir embora. Olha, para você ver como são. Outra coisa muito importante, às vezes as pessoas acham que é simplesmente pegar sua mochila e eu vou embora. Se você chegar na Irlanda sem dinheiro, sem documento, como você consegue um emprego? Às vezes também não é só o processo eu quero ir embora do Brasil e só ir. Você precisa pensar se você vai conseguir documentação para trabalho, se você vai conseguir. Eu não sei como funciona em Portugal, como é a questão documentação para trabalhar. Porém, aqui, se você não for um agente sem cidadania europeia, sem documento europeu, sem passaporte, nada, brasileiros, se a gente não vier com um visto de trabalho, tipo uma empresa que vai ser o seu sponsor, que vai ser o seu responsável, e você conseguir um visto de trabalho, você só consegue como estudante, pagando esse valor, que é uma fortuna, por escolas de inglês. Para você ter um visto, que é o seu documento mesmo, o seu GNIB, para você poder trabalhar, para você poder tirar habilitação, para você poder qualquer coisa. Então, assim, você precisa realmente ver, eu quero ir para a Suíça. A Suíça não aceita brasileiros para trabalhar? Meu sonho é morar na Suíça, ver os Alpes É suíços, muito lindo. mas não é a realidade que a gente tem. Exato. Temos Às vezes a gente tem olhos, eu quero ir para Dinamarca. Mas o que eu vou fazer na Dinamarca se eu não falo dinamarquês? Tá bom, tem esses impedimentos, mas e a documentação para trabalho? Sim, acho que são muitas variáveis para a pessoa pensar antes de achar que é só ir, igual você falou. Achar que Exatamente. porque por estar em outro país a vida vai ser boa por si só e não vai, a gente sabe que não. A saúde pública também é paga. A gente não tem o SUS no Brasil, que se eu fui atropelado na rua, eles vão ligar para ambulância, 350 euros vai chegar um carnezinho na sua casa para você pagar. Eu tenho que pagar 350 euros só para a ambulância chegar para me pegar. Aí você vai para o hospital, você vai para emergência ou vai para alguma coisa.
€150 é só a consulta. Ah, eu quebrei a perna, vai vir o gesso, vai vir a muleta, vai vir o preço da enfermagem, vai ter o valor dos médicos, vai brincar aí que vai ficar €1.000 só por você ter sido atropelado. Então você tem um constante medo de tudo aqui. Tem muitas. Não é só as coisas boas mesmo que a gente vê, então. Então, não, muitos pontos positivos tem. A gente viaja, a gente está perto de toda a Europa. Aqui a gente tem a empresa irlandesa de aviões, a Ryanair, e ela é muito barata. Quanto você acha que eu gastei para ir para Londres? €10. €5 para ir, €5 para voltar. Não acredito. Isso E aí você entendeu por que eu viajo tanto? Não é porque eu tenho dinheiro, é porque a passagem é muito barata por causa da companhia aérea aqui da Irlanda. Não estou mentindo, até te mostro aqui no aplicativo, é muito barato. acho que é interessante até, né? Você, assim, agora você está falando que você consegue viajar em um dia, então para as pessoas também que às vezes pensa, não tenho férias, ou fica, né? É muito possível, se você É realmente muito, quiser. porque, eu tenho 24 horas livre, eu vou ficar o domingo, porque eu tinha o domingo passado, o dia todo. Eu quero respirar fora daqui, eu quero sair, eu não quero voltar para casa, eu não quero, tipo, porque no domingo o que eu faço? Eu lavo roupa, eu faço comida pra semana, eu vou no mercado, faço minha vida. Eu falei, não, hoje eu não quero. Hoje eu vou sair daqui, eu vou ir para um país, eu vou para Londres, que Londres é aqui 40 minutos de avião. Eu vou para Londres e eu vou respirar. Eu, tipo, respirei fora da ilha, voltei para Irlanda e vida que segue. Então, acho que, assim, é muito legal também. Dia 30 e 31 de outubro é Halloween. A Irlanda foi, tipo, não, falam que tem em todo o país, mas a Irlanda foi o país que realmente fundou o Halloween. Foi daqui que surgiu o Halloween, foi para os Estados Unidos, todos os lugares. É aqui que o autor do Drácula viveu, né? Sim, a gente tem muita história sobre o Halloween. Então, é um dos dias que a gente tem feriado. Feriado pelo Halloween. Aí eu peguei esses 2 dias, já passei 3 anos aqui. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou comprar uma passagem, eu vou pra Romênia, eu vou pra Transilvânia ver o castelo do Drácula. Sim, que demais. Isso deve ser Eu paguei €30 nas passagens, €30 pra ir e 20 pra voltar. Com €50 eu tô indo conhecer o castelo do Drácula na Romênia. tá. Sabe, eu fui pra Ucrânia o ano passado, em outubro do ano passado. Eu paguei €5 pelas passagens de avião para ir para a Ucrânia. É Então, assim, inimaginável. é inimaginável você falar, a pessoa tem muito dinheiro, ela viaja todo fim de semana. Não tenho, não. A passagem é bem barata mesmo. Eu viajei para Londres por €10 os aviões, porém, eu paguei 22 no ônibus para sair do aeroporto. Eu vi isso, você postando lá, que você falou, achou caro. Eu também achei caro. Aí, quando eu cheguei em Dublin, eu cheguei à 00:30 da segunda. Tipo, eu viajei, aí eu cheguei bem de madrugada. Aí eu tive que pagar um táxi para voltar para casa. Um táxi do aeroporto para casa custa €45. É mais caro que eu paguei no avião. Não consegue, não tem senso. Sim, é muito diferente. É muito diferente. E agora só assim, em questão de curiosidade, o São Patrick's aí, ele de fato acontece? Ele é o maior festival da Irlanda. Olha para você ver, eu fiquei 3 anos na Irlanda. Primeiro ano, tudo se fechou em 13 de março de 2020. 5 dias antes do grande festival. Vem pessoas do mundo inteiro para esse festival. A ilha fica verde. O ano passado não teve, porque estava em pandemia, mas esse ano foi o primeiro ano depois dos 2 parados por causa da pandemia. Foi o maior festival de retorno. Cara, é muito, muito, muito legal. A ilha inteira fica verde. Nossa, tem um monte de fotos também lá no Instagram. É muito legal. Realmente é o maior festival da Irlanda. É o que atrai as pessoas. Igual Oktoberfest, a Tomorrowland na Bélgica, a Spring Break na Espanha. Nós temos o São Patrick's. Eu vou até deixar depois o seu Instagram também, para as pessoas acompanharem. A senhora da Bruna é muito legal. E até o seu canal do YouTube, né? Eu criei um pouco de movimentar ele, mas eu tenho o canal no YouTube. Todas as viagens que eu faço, eu sempre faço mais ou menos o roteirinho que eu fiz. Eu falo sobre o preço das passagens, quanto eu paguei, o que eu no lugar, tipo, como eu faço a trajetória do roteiro. Eu acho muito legal. Eu fiz, na última viagem que eu fiz em março,
Eu fiz 7 países em 7 dias. Você vai falar, Meu Deus! eu fui para Eslováquia, Eslovênia, Áustria, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Bulgária. 7 países em 7 dias. Fui de ônibus por todos os países. Eu liguei todos de ônibus. Gente, isso é muito. E você deixou esse roteiro no YouTube? Deixei o roteiro todo que eu fiz. Certo. Tem todos nos Reels, no Instagram. Tá. Tem lá no YouTube. Muito No YouTube também tendo vídeos para dar dicas para as pessoas de como fazer documentação, como tirar o GNIB, como tirar a habilitação, como fazer a ligação para a imigração. Tem muito brasileiro que tem medo porque não tem inglês, mas eles são muito pacientes. Então, tipo assim, eles... como é seu nome? Bruna. B de Brasil, R de A de abelha. É assim? E, tipo assim, ele vai te falando as letras. interessante, que É legal. que escreve o seu nome bem pausado. Fala seu número de telefone. Aí ele, 8, 9, bem devagarzinho. Eles são muito legais, porque para você agendar documentação na imigração, para você fazer seu cartão de residente, você tem que ligar. Então, e o medo das pessoas? Sim. Mas é muito legal, é muito simples. Aí eu tava deixando dicas para as pessoas, justamente por essas coisas. Como eu faço para tirar antecedente criminal na Irlanda? Às vezes a gente. Porque às vezes a gente precisa desse documento. Eu morei aqui 3 anos. Para algum tipo de documentação específica, para retirar passaporte ou algo assim, a gente precisa dessa documentação. Como se faz? Aí eu deixo algumas dicas no meu canal. É legal. Eu vou deixar aqui depois também para as pessoas te acompanhar e ver. E até assim, te obrigada. mandar mensagem depois, né? Se tiver Todo uma mundo ideia. manda mensagem, respondo todo mundo também. Certo. Eu adoro. Eu converso pra caramba, você vai perceber que se me dá corda, eu vou falando. Não, mas é ótimo porque assim, é uma inspiração mesmo, tanto pela sua história quanto por você aproveitar todo o tempo que você tem. Então, muita Realmente, gente. todo o tempo livre que eu tenho, eu vou ficar o porquê eu tô aqui. Exato, isso é muito interessante, porque quando vem os questionamentos, é bom que você tenha isso, né? Algo que te lembre, tá? Mas por que que eu estou aqui? E no seu caso, você encontrou essa válvula de escape mais saudável, né? Às vezes chega muitos adolescentes, completei 18 anos, minha mãe me mandou pro intercâmbio. A pessoa vivia fechada dentro de casa, não tinha nada, e as pessoas começam a se envolver com pessoas com más companhias aqui também. Porque a gente tá falando da Irlanda que tem muita intercambista. Sim. Muita pessoa que vem aqui para estudar. Então, às vezes, a pessoa vem com uma vida linda lá do Brasil e ela começa a usar drogas aqui, mudar completamente a vida justamente por estar fora do país e não ter regras. Exato, e não sente como se fosse essa liberdade, né? E A não liberdade, assistida. E aí pode ser sim. também que E tome caminhos. é uma válvula de escape realmente saudável. Ou você vai viajar, faz igual meu amigo, vai fazer fotos, algo que realmente seja saudável. Sim, muito legal. Quando a Julie, né, falou, tem a minha amiga Bruna, eu não imaginava que fosse assim algo tão rico mesmo de informações. E você tem muito a compartilhar mesmo. Acho que você poderia até no YouTube, né, falar mais sobre isso mesmo, esses lado de ser um motivador mesmo para as pessoas. Olha, se você tem um dia livre, então não fica pensando ou esperando, relembre, tenha a sua válvula de escape, porque é muito inspirador mesmo para as pessoas que estão talvez na adaptação ou começando, ou acha que a vida não está tão boa assim porque não tem o tempo para aproveitar, e você está mostrando que é possível. Mano, num açougue pesado, pegando aqueles carneiros inteiros nas costas, carregando, toçando carneiros. E foi lá que meu chefe, ele me ajudou, porque quando eu tive as extensões de vistos por causa da pandemia, então totalizou 3 anos na Irlanda. O máximo permitido para um estudante de inglês ficar é 2 anos. Por causa das extensões da pandemia, eu consegui ficar 3 anos como estudante. Certo. Eu teria que ir embora ou eu ficaria na faculdade. Só que a faculdade custa 5.000 euros. E eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Então, 5.000 euros é muito dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu estava falando para ele, explicando que eu teria que voltar ao Brasil, porque eu não tinha mais condições de ficar na Irlanda por causa do visto. Ele me ofereceu ajuda.
ele me deu um carneiro e falou assim, você tá vendo esse carneiro? Isso aqui é a sua possibilidade de ficar. Eu tenho até a foto do carneiro. Ele falou assim, esse é o carneiro que vai mudar a sua vida. Se você aprender realmente a desossar carneiro, a gente consegue um visto para você de trabalho de desossador de carne. Não acredito. Ele me falou isso em setembro do ano passado. Uhum. Ele falou assim, você vai conseguir, você vai começar step by step, tipo, passo a passo. Primeiro você começa com frango, vou te desossar frango, vou te ensinar. E aí ele me deu uma faca e ele começou a me ensinar a desossar frango. Aí ele falou, o próximo passo é porcos. E eu tô ainda no nível porco. Eu não cheguei no... Esse meu amigo, ele já tá no nível carne de boi. Ele já tá em boi, que são carnes muito grandes. E aqui a gente trabalha com dry age. São carnes envelhecidas, 28 dias envelhecida dentro daqueles freezer de sal. E aí ele fica refrigerando naquele ar salgado. A carne não pega sal, porém a carne fica preta e muito macia. 28 dias envelhecida, 40 dias envelhecida. Quanto mais tempo envelhecida, mais macia é a carne. Uhum. Então, ele falou, essa carne é muito cara. Você precisa ter pelo menos 2 anos de experiência para você pôr a mão na carne. Eu falei, com frangos e porcos por enquanto, não tem problema. Com boi, e ele fica com carneiro, porque carneiro é quando você chega no auge. Eu falei assim, eu vou chegar no carneiro. Por isso que ele falou assim, esse carneiro vai mudar a sua vida. E ele aplicou o visto para mim de desossador. Ele falou que ele não podia me prometer que o visto daria certo por ser mulher. E eles não têm uma cota muito grande para mulheres de desossa aqui. Eles não têm discriminação, mas, porém, eles não têm aplicação para mulheres. Ele falou assim, a gente pode tentar, porém, eu não te dou certeza. Aí eu falei assim, é alguma coisa? É uma chance? Como fala? É uma luzinha no fim do túnel. Vamos tentar? Aí ele falou assim, ó, se a gente precisar de alguma informação, alguma prova, eu sou testemunha de que você está em processo de aprendizagem, porém, você está evoluindo, sabe? No passo a passo, que é frango, porco, carne, blá, e eu tô seguindo. Ele aplicou meu visto e eu fui aprovada. Eles me concederam o visto Stamp 1, que é visto de General Working. Tipo, eu sou... Não funciona, entra como aqueles funcionários críticos no país. Sim. E eu sou um produtor de carnes. Eles falaram que é uma honra você ter uma mulher, que eles chamam de butcherette, que é uma butcher girl, uma menina açougueira, dentro do açougue deles. Eles falam que é tipo assim, num lugar que só tem homens, à frente de açougue. Eram 4 açougueiros, e aí eles me colocaram lá, eu perdida, mas eles falando, você vai aprender com a gente. Nenhum deles me falar, não, você não sabe. Vem aqui que eu vou te ensinar. Pega esse fígado, vamos lá. E ensina a limpar, ensina a cortar, desossar. Aí ele fala, não, fez errado, vamos de novo. Pega outro frango, vamos lá. Então, assim, eu estou indo passo a passo, mas eu estou progredindo. E foi aí que eu consegui meu visto de trabalho. Eu consegui chegar no topo aí de todos dos intercambistas. É o sonho de muito intercambista conseguir um sponsor, que é uma empresa que se responsabiliza pela sua estadia na Irlanda. Sim. E eu consegui. Que legal, parabéns, sério. Se você eu puder depois, não sei, compartilhar a foto do carneiro, porque agora eu fiquei curiosa e acho que todo mundo ficou. Muito legal, sério. Compartilha com a gente. Parabéns pela sua trajetória. Estou na parte de peixes também. Nossa, peixe, eu acho que eu adoro fazer peixes. Sabe o salmão? É muito grande o salmão. A gente limpando, tirando os espinhos do salmão. Eu falei, olha como eu me encontrei na Europa. Sim, é quase... Eu não nunca pensei em ser açougueira, mas o açougue aqui é completamente diferente do açougue no Brasil. Que você, tipo, é aquelas carnes lá e tal. Não, aqui as carnes são envelhecidas. As carnes ficam dentro de refrigeradores especiais. Aqui tem... arte. É uma arte. A gente trabalha num açougue artesanal e ele é reconhecido pela Irlanda como um dos melhores açougues da Irlanda. Que legal. Então, é muito legal o lugar que eu consegui, a oportunidade que meu chefe me deu. É bem legal. Sério, a sua história, ela é com certeza uma inspiração para muita gente. Então, eu só quis falar disso, porque você falou por ser inspiração. Falei assim, muitos intercambistas chegam aqui e falam, eu vou ter que parar depois de 2 anos. Não! Depois dos 2 anos, existe uma luz no fim do túnel. Se você evoluir muito e você chegar a um nível de poder fazer uma faculdade, esse amigo meu está começando na faculdade,
e ele vai começar a fazer administração de empresas e TI. Uhum. Então, assim, ele realmente quer mudar de área, ele não quer ficar em açougue, ele quer mudar de área, então ele tá começando a fazer a faculdade. E eu tô indo pro ramo do açougue, porque se eu conseguir ser uma butcherette, uma açougueira mulher, é uma honra pro açougue. Então é isso que ele quer. Ele diz que as mulheres, as senhoras que vão no açougue, elas veem uma mulher atrás do balcão, elas se sentem confortáveis. Não é igual no Brasil. Tipo, é muito, muito, muito diferente. Dizer, tipo, não é acabou meus 2 anos, acabou meu inglês, acabou minha vida, vou embora. Não, existem possibilidades. Eu não sabia fazer nada. E eles me deram a oportunidade de aprender a desossar. E eu consegui um visto de trabalho. A última vez que eu cheguei na imigração do aeroporto de Dublin, porque a gente passa pela imigração toda vez, e ganho um stamp verde, um carimbo verde no passaporte. A Irlanda carimba em verde. Aí eu cheguei, dei meu passaporte. Aí ela, o que você veio fazer na Irlanda? Falei, não, eu moro na Irlanda. Quando eu peguei meu DNIB e joguei na mesa que eu sou worker, a permissão de trabalho na Irlanda, ok, tenha um bom dia e me entrega. Quando é estudante, você tem 1000 perguntas do que você está fazendo, cadê seu dinheiro, o que você está fazendo, um monte de coisa. A sua vida, você passa de um patamar aqui para outro aqui. E eu queria mostrar isso, eu queria falar que é possível você progredir, você melhorar demais, tanto no inglês como na sua vida, você mudar realmente de vida na Irlanda. Ou em outro país, eu tô dando exemplo da Irlanda porque é onde eu tô. E sim, mas é muito importante que as pessoas saibam isso mesmo. Não desistir, né? É isso. Não... Trabalha com construção civil no Brasil, se falar que eu vou fazer na Europa. A construção civil é o que mais dá dinheiro na Europa. Às vezes as pessoas não têm uma visão do que fazer aqui. Poxa, faxineira. A gente fica com todos os empregos que os europeus não querem, que é faxina, pintura, jardinagem. Mas você consegue fazer uma vida, você consegue construir uma vida com isso, com o que você sabe fazer. Ou aprender algo novo. Exato, igual você, que se alguém te Exatamente. perguntasse lá atrás, né, olha, ou te contasse, Bruna, você vai fazer tal coisa, você não ia imaginar. Não. Tanto que quando eu conversei com a Julie, a Julie sabia falar inglês, falava inglês bem, porque ela fez intercâmbio nos Estados Unidos. Aí eu falava pra ela, quero aprender inglês, quero aprender inglês. E aí eu falei pra ela, e aí, o que você acha de eu fazer pra eu ir para os Estados Unidos pra cuidar de criança? Aí ela começou a me dar super dicas, não sei o quê. Só que aí eu parei, eu falei assim, eu não tenho muito feeling com criança. Sim. Eu não tenho. Aí eu falei assim, aí eu comecei a pesquisar o outro lado. Eu falei assim, eu vou cuidar de criança nos Estados Unidos ou eu vou ser garçonete e faxineira na Europa? Eu falei, eu vou pra Europa. E aí, tipo, eu coloquei na balança, porque você precisa ver também o que você pode agregar. Aqui na Irlanda também tem muito emprego para cuidar de crianças, tem muito trabalho em escolinha. Escolinha infantil para recreação, sabe? Aquelas monitoras. Sim. Monitor infantil. Tem muito emprego para isso também. Aí, só que eu não tenho muito feeling para esse tipo de trabalho. Então eu consegui dar o meu rodeio e consegui encontrar no açougue um jeito de eu ficar aqui. Sim, tem muito isso de o que você tem, não é nem aptidão, mas também, mas assim, o que te atrai mesmo. Porque se você não, se você se conhece a ponto de saber que com criança talvez não seria para você, então ótimo que você Exatamente. É siga o que eles o seu falam. caminho. Trabalhar com TI dá muito dinheiro. Você consegue, tipo assim, você consegue construir um império aqui trabalhando por TI. Porque aqui na Irlanda você ganha 24 euros por hora inicial. 24 euros por hora inicial é muito bom. É meu sonho da minha vida. Mas eu não consigo ficar aqui na minha casa, aqui no computador. Trabalhando em tela negra, ninguém perto de mim. Não sei como fala. Eu sou comunicativa, eu tenho que ter eu tenho que estar lá. Eu gosto de conversar com o cliente, a cliente chega, eu quero um frango, eu vou fazer o seu frango agora, eu trago o frango, mostro o frango, corto o frango, entrego o frango para a pessoa, porque é açúcar artesanal, a gente tem que fazer pro cliente. Ah, tá. Sim, é aquilo que, né, te traz o valor para você, né? O que você entende que pode agregar na sua vida e você estar bem assim, viajando, fazendo tudo aquilo que você gosta e sendo uma inspiração. E tem amigo, porque se não fosse por um amigo, eu não estaria aqui até o último centavo. Então, adorei. Essas frases, assim, você tem que colocar em quadro mesmo, né? Que são as frases da sua vida. Esse é o seu carneiro e até o último centavo. Que bom que você pode contar essas histórias. Vou até te mostrar minha mochila, peraí. Deixa eu pegar ela aqui.
Olha aqui, Você vai colocando fotos. muito no Instagram eu coloco. É a minha parceira de viagem. Sim, Tá vendo? muito Olha, eu tenho legal. todas as bandeirinhas para todos os países que eu fui. Gente, é muito legal. Sério, é uma É, história. aí eu tenho a outra aqui, que é a grandona, que eu faço para mochila, para viagem grande. Ah, Eu não tá. faço com as bandeiras. Sim, é porque precisa de outra. Muito legal, Bruna, Cara, sério. Tem mais alguma coisa ainda, Bruna, que você queira acrescentar? não sei, mas se você continuar falando, você sabe que eu vou continuar mais 2 horas. Então, eu acho que Não, mas eu acho assim, foi ótimo mesmo. Eu agradeço de verdade você ter aceitado participar, ser super simpática, contado muito mesmo, não poupado seu tempo. eu uso o meu dinheiro colecionando memórias. Aqui eu só tenho 23 quilos para carregar. Eu não Sim. posso carregar bens materiais, mas eu posso carregar memórias. Mas é o que mais importa, são as memórias mesmo vividas. Exatamente. Tá. Aí eu tenho essa mochila, que eu acho que ela vai, sei lá quanto tempo ela vai conseguir aguentar. Já foi para costureira, porque ela tá rasgando embaixo, ela não tá aguentando o peso, mas ela tá aqui, tá viva, tá, Firme e forte. tá forte, É, ela é colecionando. linda. Muito bom, Bruna. Tá, obrigada pelo seu tempo de novo. Foi um prazer conhecer você. Precisar de alguma coisa, Ana, pode contar com a Ah, tá gente. bom. E você também, quando vier pra cá, manda Uhum. mensagem. Porque é o que eu falo, a gente é imigrante, a gente está em outro país e a gente se torna uma família fora do Brasil. Sim, é Quando isso a pessoa mesmo. fala, eu sou do Brasil, eu tô perdido aqui, me ajuda. Você já acolhe a pessoa porque você já esteve no lugar dela. Então a Exato, gente se você torna. sabe o que passou. Então tá bom, obrigada, Obrigada. viu? Beijo, bom domingo. Senão não Tchau. vou parar de falar. Meu Deus! Você foi. Tchau, tchau. Beijo. Tá, obrigada.